Ele tinha tudo: dinheiro, mansões, carros de luxo, mas nunca soube quem realmente era a mulher que trabalhava em sua casa todos os dias. Até que, em uma tarde qualquer, ele decidiu aparecer de surpresa na humilde casa da empregada. E o que viu ali mudaria sua vida para sempre. O relógio de parede da cobertura marcava 7 horas da manhã, quando Eduardo Monteiro terminou sua terceira xícara de café. O homem de 52 anos, dono de uma das maiores construtoras do país, já estava de terno impecável, gravata alinhada e olhar austero. Era o tipo de pessoa que transformava qualquer ambiente apenas com a presença. E quase sempre, essa transformação vinha acompanhada de silêncio e respeito forçado. Para todos, Eduardo era sinônimo de sucesso. Mansões erguidas por sua empresa se espalhavam pela cidade. Sua fortuna era comentada em colunas de negócios e suas aparições em eventos sociais alimentavam a aura de um milionário implacável. Mas, por trás do brilho, havia um homem desconfiado, que via em todos os que o cercavam potenciais aproveitadores. Ele não acreditava em gratidão ou lealdade. Em sua visão, o mundo era movido apenas por interesses. Era essa crença que o mantinha sempre vigilante, sempre distante. Naquela manhã, enquanto revisava papéis sobre uma nova licitação milionária, Eduardo observava discretamente sua empregada doméstica, Lúcia. Ela já estava na mansão havia quase 6 anos. Tinha 45 anos, postura ereta e semblante sereno. Cumpria suas funções com dedicação exemplar. A casa estava sempre impecável, o café servido no horário exato, as roupas alinhadas no closet. Mas havia algo nela que, para Eduardo, sempre soava como um enigma. Lúcia era reservada demais. Não falava de sua vida pessoal, não se queixava, não pedia favores. Apenas trabalhava, agradecia, cumprimentava com educação e ia embora. E era justamente isso que incomodava Eduardo. Nos últimos meses, começou a notar um padrão. Lúcia terminava o expediente e saía apressada, quase sempre recusando caronas ou qualquer tipo de ajuda. O carro luxuoso do patrão era deixado de lado em troca de um ônibus lotado. A pressa dela parecia esconder algo. Enquanto assinava um contrato, Eduardo murmurou para si mesmo: o que será que essa mulher esconde? Naquela semana, Eduardo recebeu um comentário de um colega em uma reunião. Monteiro, você confia tanto naquela empregada que está há anos com você? Nunca pensou que talvez ela... A frase ficou no ar, carregada de insinuações. Eduardo não respondeu, mas aquilo ficou martelando em sua mente. À noite, enquanto caminhava pelo jardim da mansão, viu Lúcia fechar a bolsa rapidamente antes de se despedir. Observou de longe, como se ela fosse uma peça de um quebra-cabeça que ele ainda não conseguia decifrar. A dúvida cresceu como uma semente plantada em terreno fértil. O milionário, acostumado a ter controle de tudo, não suportava a ideia de alguém próximo esconder-lhe algo. 2 dias depois, no café da manhã, Eduardo falou consigo mesmo em voz baixa, mas firme. Vou descobrir. E a decisão estava tomada. Ele não pediria explicações, não faria perguntas. Para um homem como ele, perguntas soavam como fraqueza. Em vez disso, faria o que sempre fizera nos negócios. Investigaria sozinho. Não contratou detetives particulares. Considerou que seria exagero. Preferiu algo mais simples e direto. Decidiu que iria pessoalmente à casa de Lúcia, sem aviso, sem preparação. Queria ver com os próprios olhos o que ela escondia quando saía correndo todos os dias. Na sexta-feira, Eduardo encerrou o expediente mais cedo. Pediu ao motorista que o levasse até um bairro distante, bem longe da zona nobre da cidade. No caminho, olhava pela janela com uma mistura de curiosidade e desdém. As ruas asfaltadas davam lugar a vielas estreitas, e os prédios de luxo eram substituídos por casas simples, muitas com muros descascados e telhados improvisados. Tem certeza, doutor?
perguntou o motorista, ao perceber que o destino se aproximava. Absoluta, respondeu Eduardo seco. Quando o carro importado estacionou em frente a uma casinha pintada de azul claro, a vizinhança reagiu imediatamente. Crianças pararam de brincar para olhar. Adultos da calçada cochichavam discretamente. O contraste entre o veículo brilhante e as casas modestas era gritante. Eduardo saiu do carro com passos firmes, terno alinhado e expressão indecifrável. Caminhou até o portão simples de ferro e bateu. Por alguns segundos, silêncio. Em seguida, a porta se abriu. Lúcia surgiu, usando um vestido simples, o cabelo preso em um coque desajeitado. Ao ver o patrão em sua porta, os olhos se arregalaram. Senhor Eduardo, a voz saiu trêmula, misto de surpresa e receio. O que o senhor está fazendo aqui? Achei que estava na hora de conhecer sua casa, disse ele frio. Antes que ela pudesse responder, duas crianças apareceram atrás da mãe. Um menino de uns 9 anos e uma menina de 7. Ambos tinham os cabelos desgrenhados, mas os olhos brilhavam de curiosidade. O menino segurava um carrinho de plástico quebrado, a menina, um caderno gasto com desenhos coloridos. Eduardo olhou para eles e um aperto estranho tomou seu peito. Não esperava encontrar crianças. Eles são... começou ele. Meus filhos, respondeu Lúcia, firme, mas com um leve rubor de vergonha no rosto. O milionário permaneceu em silêncio, processando a informação. Lúcia respirou fundo e, com uma mistura de medo e dignidade, abriu mais a porta. O senhor quer entrar? Eduardo assentiu e cruzou a soleira. O que viu, ao dar os primeiros passos na casa humilde, ficaria para sempre gravado em sua memória. A sala era simples, mas impecavelmente limpa. Móveis antigos, mas bem cuidados. Na parede, fotografias emolduradas mostravam momentos felizes de família. O cheiro de comida caseira vinha da cozinha. Mas o que realmente chamou sua atenção foi o quarto ao lado. A porta entreaberta deixava à vista uma senhora idosa, deitada em uma cama simples, com lençóis limpos. O rosto marcado pelo tempo, os olhos cansados, mas o sorriso doce ao perceber a presença do visitante. Essa é minha mãe, disse Lúcia com voz baixa. Ela está acamada há alguns anos. Cuido dela sempre que chego do trabalho. Eduardo ficou parado, sem saber o que dizer. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se pequeno diante de alguém. Naquele instante, começou a perceber que o mistério que tanto o incomodava não era feito de segredos sombrios, mas de sacrifícios silenciosos. E essa descoberta era apenas o começo. Eduardo Monteiro jamais imaginara que dar alguns passos para dentro de uma casa simples pudesse provocar tamanho impacto. Para ele, acostumado a mansões luxuosas, pisos de mármore e lustres de cristal, aquele espaço modesto parecia pertencer a outro planeta. Mas não era o tamanho que chamava a atenção, era o cuidado. Uma estante antiga guardava alguns livros didáticos e brinquedos improvisados. Sobre a mesa de madeira gasta, um vaso com flores simples trazia vida ao ambiente. Eduardo observou cada detalhe como quem avalia um terreno, mas, dessa vez, não eram cálculos ou negócios, era espanto. Os filhos de Lúcia se aproximaram curiosos. Mãe, ele é o patrão? Perguntou o menino sem cerimônia. É sim, Rafael, respondeu ela com um leve embaraço. E essa é a Ana, senhor. A menina sorriu timidamente e mostrou o caderno que carregava. Nele havia desenhos coloridos de casas, árvores e pessoas de mãos dadas. Você gosta de desenhar? Perguntou Eduardo, abaixando-se um pouco para vê-la melhor. Ana assentiu, orgulhosa. Eu quero ser arquiteta um dia. Construir casas bonitas, sabe? O comentário atingiu Eduardo em cheio. Ele, que passara a vida inteira construindo prédios e mansões para milionários, nunca tinha pensado que uma menina em uma casa tão simples pudesse sonhar com o mesmo. Lúcia,
ainda nervosa, ofereceu um copo d'água. Eduardo aceitou e se sentou no sofá gasto, mas confortável. Do quarto, ouviu um leve chamado. Lúcia! A voz fraca vinha da idosa acamada. Ela correu até lá, e Eduardo, sem pedir licença, a seguiu. No quarto, a mãe de Lúcia repousava em uma cama simples, apoiada por travesseiros. A respiração era lenta, e o corpo frágil denunciava anos de doença. Ainda assim, ao ver Eduardo, ela abriu um sorriso caloroso. Quem é esse, filha? É meu patrão, mãe, o senhor Eduardo, respondeu Lúcia, ajeitando os lençóis. A idosa estendeu a mão trêmula. Eduardo hesitou, mas segurou-a. O gesto, simples, o desarmou. Havia uma força silenciosa naquele olhar cansado, uma dignidade que nenhuma doença parecia apagar. Obrigada por dar trabalho à minha filha, disse a senhora com esforço. Ela faz de tudo por nós. Eduardo sentiu um nó na garganta. Não estava acostumado a ouvir palavras tão sinceras, sem esperar nada em troca. Apenas agradecimento genuíno. De volta à sala, Rafael puxou a barra de sua calça. Quer ver meu carrinho? Perguntou, mostrando o brinquedo quebrado. Eduardo assentiu, e o menino começou a explicar como tinha consertado as rodas com tampinhas de garrafa. Ana, por sua vez, mostrou mais desenhos, contando histórias por trás de cada um. Enquanto isso, Lúcia observava, dividida entre orgulho e receio. Nunca tinha levado o patrão à sua casa. Para ela, aquele encontro era motivo de vergonha e medo de julgamentos. Mas Eduardo, silencioso, apenas absorvia tudo. Cada detalhe parecia desmontar a imagem que ele construíra dela ao longo dos anos. Não havia segredos, não havia mistérios obscuros. Havia apenas uma mulher que, depois de horas de trabalho pesado, voltava para casa para ser mãe e filha dedicada. Eduardo olhou para Lúcia, finalmente quebrando o silêncio. Nunca imaginei que você... Ele parou. Não sabia como terminar a frase. Que você carregasse tanto peso, era o que queria dizer, mas as palavras não saíram. Lúcia, com um leve sorriso de cansaço, respondeu: A vida da gente não cabe em uniformes, senhor. Quando eu estou na sua casa, sou só empregada. Aqui, sou mãe, sou filha, sou quem precisa segurar tudo de pé. A frase o atingiu como um soco. Pela primeira vez, Eduardo percebeu que nunca havia pensado em Lúcia como alguém completo. Para ele, ela era apenas uma funcionária eficiente, invisível fora da mansão. O relógio marcava quase 7 da noite quando Eduardo se levantou. As crianças o acompanharam até a porta. Ana segurou o caderno e perguntou: O senhor constrói casas, não é? Sim, respondeu ele. Então, um dia pode me ensinar? Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos. A inocência da pergunta o deixou sem resposta. Apenas sorriu, um sorriso discreto, quase imperceptível, mas real. Um dia, quem sabe? Lúcia abriu a porta, ainda sem acreditar que aquela visita tinha acontecido. Eduardo entrou no carro em silêncio. Enquanto o motorista arrancava, olhou pelo retrovisor. A imagem da casa simples, da mãe acamada, dos filhos sorridentes. E dentro de si, algo começou a mudar. Naquele momento, Eduardo entendeu que não havia ido descobrir um segredo. Ele havia descoberto uma verdade. O carro deslizava pela avenida principal, rumo à zona nobre da cidade. Mas a mente de Eduardo Monteiro permanecia na rua simples que acabara de deixar. A cada quilômetro, sentia que carregava algo novo dentro de si. Uma inquietação que não combinava com seu perfil calculista e frio. A imagem de Ana mostrando o caderno com desenhos coloridos não lhe saía da cabeça. Quero ser arquiteta, ela dissera, com uma naturalidade que o desarmara por completo. Ele, que passara a vida erguendo edifícios imponentes, jamais imaginara que um sonho tão parecido pudesse nascer em uma casa tão humilde. E Rafael, com o carrinho quebrado remendado com tampinhas,
Aquilo o fez lembrar de sua própria infância, quando ainda não havia riqueza. Mas Eduardo rapidamente afastou o pensamento, como se tivesse medo de se aproximar demais daquele passado. Chegou em casa, entrou na mansão silenciosa e se jogou no sofá de couro importado. O contraste entre os dois lares era gritante. Ali, tudo brilhava, tudo era grandioso. Mas o silêncio era ensurdecedor. Nenhuma criança corria pelos corredores, ninguém o recebia com sorrisos inocentes, apenas o eco vazio de paredes caras. Pegou um copo de uísque, mas a bebida desceu amarga. Lembrou-se da água simples que Lúcia lhe oferecera em um copo de vidro arranhado. Estranhamente, aquela água havia lhe parecido mais genuína do que qualquer bebida cara de sua adega. Nos dias seguintes, tentou retomar a rotina. Reuniões, contratos, telefonemas, jantares de negócios. Mas em cada pausa, a memória voltava. A mãe de Lúcia, frágil, sorrindo e agradecendo. Obrigada por dar trabalho à minha filha. Eduardo não lembrava da última vez que alguém lhe agradecera sem segundas intenções. Aquela gratidão desinteressada pesava mais do que qualquer negociação milionária. E havia também a frase que Lúcia havia dito. Ele repetia mentalmente essas palavras como quem lê um texto desconhecido. Pela primeira vez, questionou se conhecia de fato as pessoas que trabalhavam para ele. Sabia os nomes, os horários, as funções, mas e as histórias? Uma noite, convidado para um jantar luxuoso, Eduardo percebeu que não se encaixava. Sentado à mesa, rodeado de empresários e socialites, ouviu conversas sobre viagens internacionais, carros recém-comprados, novos investimentos. Mas sua mente vagava. Quando um colega se vangloriou da nova cobertura em Miami, Eduardo apenas balançou a cabeça, lembrando-se do sorriso simples de Ana com seus desenhos. Sentiu-se deslocado, como se aqueles assuntos, de repente, tivessem perdido importância. Saiu mais cedo do jantar, inventando uma desculpa qualquer. No carro, ligou para o motorista mudar a rota. Queria passar novamente pela rua onde Lúcia morava. Chegou perto das 9 da noite. Não desceu do carro, apenas observou de longe. A casa azul clara estava iluminada, e pela janela ele conseguiu ver uma cena simples. Rafael sentado no chão, fazendo a lição de casa, Ana desenhando na mesa, Lúcia lavando a louça, e no quarto, a mãe repousando. Era uma rotina comum, mas para Eduardo parecia extraordinária. Ali estava uma vida real, com amor, esforço e dignidade. Uma vida que não dependia de carrões na garagem, nem de contratos milionários. Pela primeira vez, sentiu inveja. Não da pobreza, mas da riqueza que aquela família carregava nos laços. No dia seguinte, ao chegar à empresa, Eduardo percebeu algo que nunca notara antes. Cumprimentou o porteiro, o faxineiro, a secretária e, pela primeira vez, olhou para cada um de verdade. Perguntou como estavam e as respostas simples lhe pareceram mais valiosas do que qualquer relatório financeiro. Lúcia chegou pontualmente como sempre. Ele a observou de longe, arrumando flores na sala de estar da mansão. Notou o cuidado em cada detalhe, a forma silenciosa com que mantinha tudo em ordem. Quase chamou seu nome, mas se conteve. Ainda não sabia o que dizer. Naquela noite, deitado em sua cama de lençóis importados, Eduardo não conseguia dormir. Lembrou-se de uma memória antiga. Sua mãe, ainda viva, costurando roupas para sustentar a família. Ele era adolescente e havia passar noites em claro para garantir que nada faltasse. Na época, jurara que, quando fosse rico, nunca deixaria sua família passar por dificuldades. Agora, décadas depois, percebia que se esquecera da essência dessa promessa. Construíra impérios, mas perdera o contato com aquilo que realmente importava. Lúcia, com sua vida simples, acabara de lhe devolver essa lembrança. No sábado, sem planejar muito, Eduardo voltou à casa dela.
Bateu na porta e Rafael foi quem abriu. "Oi, tio", disse o menino sorridente. "Tio." Eduardo se surpreendeu com a naturalidade. Aquilo aqueceu seu coração. Entrou e Lúcia pareceu nervosa, mas o recebeu com educação. Ana correu para mostrar um novo desenho. Uma casa grande, mas cheia de flores e pessoas sorrindo. "Essa é a nossa casa dos sonhos", explicou a menina. Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos, observando aquele pedaço de papel. Nunca um projeto de arquitetura em sua empresa o emocionara tanto quanto aquele rabisco infantil. Naquela noite, de volta à mansão, Eduardo tomou uma decisão. Não podia mais viver como se nada tivesse mudado. Estava diante de um confronto silencioso. De um lado, o homem que sempre fora, frio, distante, orgulhoso. Do outro, o homem que, pela primeira vez em décadas, estava disposto a aprender com a simplicidade de quem tinha tão pouco, mas carregava tanto. E pela primeira vez em muito tempo, Eduardo sentiu-se disposto a mudar. O domingo amanheceu ensolarado, mas Eduardo Monteiro não tinha pressa de sair da cama. Pela primeira vez em muito tempo, não sentia urgência em abrir relatórios, atender ligações ou revisar contratos. Algo dentro dele mudara. Sentado à mesa do café, encarou o jornal aberto e percebeu que não tinha interesse nas manchetes de economia. Pegou o celular e, em vez de ligar para sócios ou diretores, discou um número que não lembrava de ter usado. O da coordenadora de uma fundação beneficente que havia patrocinado anos atrás, apenas por formalidade. "Bom dia, Clara. Aqui é o Eduardo Monteiro. Gostaria de conversar sobre apoio a famílias em situação vulnerável", disse, surpreendendo até a si mesmo. Do outro lado, silêncio breve, seguido de entusiasmo. Ele marcou uma reunião para a semana seguinte, mas não quis esperar tanto. Naquela tarde, voltou à casa azul de Lúcia, desta vez levando uma sacola discreta com alguns presentes para as crianças. Rafael abriu a porta, como sempre sorridente. "Oi, tio Eduardo." Ana apareceu logo em seguida com um novo desenho nas mãos. "Fiz uma casa com jardim só para mostrar para o senhor." Eduardo entrou, tentando disfarçar a emoção. Estendeu a sacola. "Trouxe umas coisinhas para vocês." Rafael retirou um jogo de construção com pecinhas coloridas. Seus olhos brilharam. Ana encontrou um estojo de lápis de cor e cadernos novos. Abraçou o material como se fosse tesouro. "Obrigado, tio", disseram em coro, sem cerimônia. Lúcia observava a cena, surpresa. "Senhor Eduardo, o senhor não precisava", disse hesitante. "Eu sei que não precisava", interrompeu ele, mas com suavidade. "Eu quis." Pouco depois, Eduardo caminhou até o quarto da idosa. Ela estava acordada, olhando pela janela. "Boa tarde, senhora. Como está se sentindo hoje?" perguntou ele. "Um pouco cansada, mas feliz. Minha filha me disse que o senhor voltou", respondeu com um sorriso. Eduardo percebeu a fragilidade, mas também a dignidade. Aproximou-se e perguntou: "Está recebendo acompanhamento médico adequado?" Lúcia interveio. "Fazemos o que podemos no posto de saúde. Às vezes demora para conseguir consultas, mas a gente vai levando." Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos. Sabia que podia fazer muito mais, e naquele instante decidiu que faria. Na segunda-feira, ligou para um de seus contatos na área da saúde, garantiu consultas particulares para a mãe de Lúcia, exames completos e medicação de qualidade. Fez tudo de forma discreta, sem alardes. Quando contou a novidade, Lúcia ficou emocionada. "Eu não sei como agradecer." "Não precisa", respondeu ele. "Quem tem que agradecer sou eu." Ela o olhou confusa. Eduardo sorriu de leve. "Por me mostrar que mesmo com pouco dá para viver com tanta dignidade." Os dias seguintes foram marcados por pequenas transformações.
Eduardo, que antes passava horas trancado no escritório, começou a dedicar parte do tempo para visitar Lúcia e os filhos, não como patrão, mas como alguém que queria aprender. Sentava-se com Rafael para montar castelos de blocos de brinquedo. Observava Ana colorir casas imaginárias e, vez ou outra, arriscava sugestões de arquitetura. A cada encontro, descobria um lado de si que pensava ter perdido: a capacidade de se conectar genuinamente. Na empresa, os funcionários começaram a notar a diferença. Eduardo já não se limitava a dar ordens secas. Cumprimentava pelo nome, perguntava sobre a família, ouvia histórias. No começo causou estranheza. Muitos acharam que era fingimento, mas com o tempo perceberam que havia sinceridade. Uma tarde, chamou seu motorista no escritório. Carlos, há quanto tempo trabalha comigo? Quase 15 anos, doutor. E eu nunca perguntei sobre sua família, não é? O motorista, surpreso, apenas sorriu. Não, senhor, mas agradeço por perguntar agora. Eduardo ficou pensativo. Talvez estivesse recuperando algo que nunca deveria ter perdido. Numa noite de sexta-feira, Lúcia preparou um jantar simples e convidou Eduardo para ficar. No começo, ele recusou. Sua agenda estava sempre cheia. Mas Ana insistiu com os olhos brilhando. Fica, tio Eduardo. É macarrão, o que eu mais gosto. Ele aceitou. Sentou-se à mesa com eles, em uma refeição que não tinha luxo algum, mas transbordava calor humano. Rafael contava histórias da escola, Ana mostrava novos desenhos e a mãe de Lúcia, mesmo frágil, sorria o tempo todo. Eduardo percebeu que não lembrava da última vez em que rira de forma tão espontânea. Quando se despediu naquela noite, Lúcia foi até a porta com ele. Por que o senhor está fazendo tudo isso? Eduardo respirou fundo. Porque, Lúcia, por muito tempo achei que riqueza fosse só dinheiro, carros, imóveis. Mas vocês me mostraram que a verdadeira riqueza está aqui, disse, apontando para o peito. E eu não quero continuar pobre desse jeito. Lúcia baixou os olhos, emocionada. O senhor não é pobre, só estava olhando para o lado errado. Na semana seguinte, Eduardo tomou outra decisão importante. Criou um programa em sua empresa para oferecer bolsas de estudo aos filhos de funcionários e assistência médica às famílias. Quando anunciou a novidade, alguns executivos questionaram o custo. Eduardo foi firme. Se construímos prédios, mas não cuidamos de quem ergue o nosso trabalho todos os dias, então somos apenas ricos de fachada. E pela primeira vez, todos o ouviram em silêncio, respeitando não apenas o patrão, mas o homem que começava a renascer. Naquela noite, sozinho em sua mansão, Eduardo abriu a janela e olhou para o horizonte da cidade. Pensou na mãe de Lúcia, nos filhos dela, no sorriso que encontrara naquela casa azul. Percebeu que, mesmo sendo dono de tanto, nunca havia se sentido tão completo quanto agora. E entendeu que a verdadeira virada não estava em ajudá-los, estava em se deixar transformar por eles. O tempo passou rápido. Em poucas semanas, a rotina de Eduardo Monteiro já não era a mesma. O homem que antes vivia cercado por reuniões intermináveis e jantares de negócios, agora encontrava espaço para algo que havia esquecido: humanidade. Ele ainda era milionário, dono de uma das maiores construtoras da cidade. Mas aos olhos de quem o conhecia de perto, parecia outro homem. Mais leve, mais presente, mais humano. Naquela manhã de sábado, Eduardo voltou à casa azul de Lúcia. Carregava nas mãos um envelope grosso. Quando bateu à porta, Rafael correu para abrir. Tio Eduardo! Exclamou, abraçando-lhe a perna. Ana logo apareceu com outro desenho. Desta vez, havia uma casa grande, colorida, com jardim florido e uma placa na frente. Lar da família. Eduardo sorriu, sentindo um aperto no peito. Entrou, cumprimentou a mãe de Lúcia, que estava mais disposta depois dos tratamentos, e se sentou à mesa. Trouxe algo para vocês.
disse, entregando o envelope. Lúcia abriu devagar e encontrou documentos. Seus olhos se arregalaram. O que é isso? Matrícula das crianças em uma boa escola. E também um plano de saúde para toda a família. Está tudo pago. Lúcia levou a mão à boca, emocionada. Eu não posso aceitar. Pode sim, interrompeu ele firme. Porque não é caridade. É justiça. Você trabalha duro há anos, sempre com dignidade. Isso é apenas um reconhecimento. Ela chorou baixinho. Rafael e Ana abraçaram a mãe, sem entender totalmente, mas contagiados pela emoção. Durante o almoço, Eduardo se viu rindo de piadas infantis, ouvindo histórias simples e recebendo desenhos como presentes. Era um cenário que jamais teria imaginado, mas que agora fazia mais sentido do que qualquer banquete luxuoso. Em certo momento, Ana perguntou: Tio Eduardo, o senhor tem filhos? O silêncio caiu sobre a mesa. Eduardo respirou fundo. Não, nunca tive. Dediquei minha vida ao trabalho. E por muito tempo achei que isso era suficiente. Rafael, com a simplicidade de uma criança, respondeu: Mas agora o senhor tem a gente. Eduardo engoliu em seco. Aquelas palavras, ditas sem pretensão, atingiram-no como uma flecha. Pela primeira vez, sentiu que talvez estivesse encontrando algo que sempre lhe faltara: uma família. À tarde, enquanto tomavam café na varanda, Lúcia se aproximou. Posso dizer uma coisa? Claro. Eu sempre achei que o senhor era um homem frio que só pensava em dinheiro. E, para ser sincera, eu tinha medo do senhor. Mas hoje vejo que o senhor só estava sozinho. Eduardo não contestou. Apenas assentiu, com um meio sorriso. Talvez você tenha razão, disse ele. Mas você e seus filhos me ensinaram algo que eu havia esquecido. Que ninguém constrói nada sozinho, nem prédios, nem vida. Nos dias seguintes, Eduardo levou aquela lição para além da casa de Lúcia. Implementou melhorias para todos os funcionários da construtora, planos de saúde, auxílio educação e um fundo de apoio para famílias em dificuldade. No início, muitos pensaram que era apenas uma jogada de marketing, mas à medida que o tempo passava, todos perceberam que havia sinceridade em cada gesto. Um engenheiro antigo comentou certa vez: O Dr. Monteiro mudou. Não sei o que aconteceu, mas mudou. E Eduardo, ao ouvir, apenas sorriu em silêncio. Ele sabia exatamente o que havia acontecido. Meses depois, numa manhã, recebeu uma visita inesperada no escritório. Era Ana, acompanhada da mãe. A menina segurava uma pasta com desenhos novos. Tio Eduardo, trouxe meus projetos. Quero que o senhor veja. Ele abriu os papéis e encontrou desenhos de casas coloridas, com jardins e pessoas felizes. Não eram só rabiscos, já havia linhas firmes, sonhos começando a tomar forma. Um dia vou ser arquiteta de verdade, disse Ana com convicção. Eduardo sentiu orgulho, como se fosse sua própria filha. E eu vou estar aqui para ver, respondeu. Naquela noite, ao chegar em sua mansão silenciosa, Eduardo caminhou até a varanda. Olhou para a cidade iluminada e refletiu sobre tudo o que vivera nos últimos meses. Lembrou-se da primeira vez que batera à porta da Casa Azul, movido por desconfiança. Naquele dia, queria descobrir um segredo, mas acabou descobrindo a si mesmo. Lembrou-se da mãe de Lúcia, que com um sorriso frágil lhe agradecera por dar trabalho à filha. Das crianças que o acolheram sem títulos ou status, apenas como tio. De Lúcia, que sustentava o lar com força e dignidade. E entendeu que a verdadeira lição não estava em ajudar, mas em reconhecer. Porque a maior riqueza de um homem não está nas mansões que constrói, mas nas vidas que consegue transformar. Com os olhos marejados, Eduardo murmurou para si mesmo: Nunca mais vou olhar para alguém apenas como funcionário. Cada pessoa carrega uma história.
E é essa história que vale mais do que qualquer fortuna. Naquele momento ele se deu conta de que finalmente havia entendido a essência da vida. E essa essência podia ser resumida em uma única frase: a verdadeira grandeza não está no que possuímos, mas na forma como tratamos aqueles que caminham ao nosso lado. Às vezes, a gente acredita que a riqueza está apenas no dinheiro, nos bens, no luxo. Mas, na verdade, a maior riqueza está naquilo que nem o tempo, nem o poder podem comprar: dignidade, amor e empatia. Eduardo descobriu isso da forma mais inesperada, ao entrar na casa simples de sua empregada. E você, se estivesse no lugar dele, teria batido naquela porta? Ou continuaria acreditando que conhecia tudo sobre alguém apenas pela função que ocupa? Me conta aqui nos comentários. Qual foi a maior lição que essa história deixou para você? Eu vou adorar ler a sua resposta. Se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela é. Obrigado por ficar até o final. Até a próxima.